Então, do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, o capítulo 31, a razão da dor, né? Então, Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Olha só a pergunta que Raquel fez a Jesus, né? Jesus citou na interlocutora olhar firme e considerou: a razão da dor procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus, que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho, a luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Então, eu vou comentar sobre esse trecho, né? Então, nós somos tudo rebanho de Deus, né? Nós estamos aqui na Terra para aprender através das provas, dos sofrimentos. E quando a razão da dor é o tema que nós estamos falando aqui, Jesus está falando. Então, vem essas provações, essas dores, tanto as dores do corpo físico, como dores espiritual, que é perda de um ente querido. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, tanto faz da parte emocional como da parte material, ela é como um sinal vermelho para que nós, que somos os filhos de Deus, que estamos nesse planeta Terra, caminhando, né, para rumo ao aprendizado, à nossa evolução, nós não caímos no abismo, né? Agora, por esses dias, a gente vê o absurdo que está acontecendo, né? Essa pandemia da Covid, ela foi colocada no caminho da humanidade justamente como uma dor para desviar a humanidade de cair num abismo ainda maior. Um dos principais, ou talvez o principal motivo dessa Covid é evitar uma guerra nuclear, né? Porque os países, até agora estão brigando, estão em guerra por aí. Podia até ter saído, porque Deus sabe o coração e o pensamento de todos os governantes, todos os políticos da terra, e os amigos espirituais da luz, os prepostos de Deus, ele sabe. Quando ele viu que estava o perigo de acontecer um mal maior, veio a Covid e prendeu todo mundo dentro da casa, para mostrar para países, que nem os Estados Unidos, que é o país materialmente, financeiramente falando, é o país mais rico do mundo em matéria, e ele sozinho gasta quase 70% de toda a verba que é gasta no mundo com armamento, só os Estados Unidos sozinho. Os outros 30% a 40% fica entre todos os países juntos, gasta isso. Porque eles querem defender do inimigo, é outro país, né? Eles querem dominar o mundo, é um país imperialista, né? Então eles gastam esse dinheirão e vem aí, só que a justiça divina, a providência divina, Deus é maior, Deus pode tudo, Ele é o nosso Senhor, né? É o nosso condutor, que conduz todos nós que somos do rebanho dele, para que nós... E Ele coloca uma dor dessa epidemia para que todo o rebanho não possa cair num abismo maior, que seria uma guerra nuclear, né? Só no Brasil, oficialmente falando, já é quase 650 mil desencarnados. Mas é muito mais, porque eles não fazem teste em todo mundo, né? Não tem teste, né? Pode ser mais de 1 milhão de desencarnados.
Mas, se tivesse uma guerra nuclear no mundo, a tragédia seria muito maior. Aí não ia ter, se não está tendo hospital por causa do vírus, imagina se joga uma bomba atômica numa cidade, que a bomba atômica de hoje em dia, ela é 100 vezes mais potente que aquela bomba que foi jogada em Hiroshima lá, né? Se jogar uma bomba atômica numa cidade, que na cidade de São Paulo, ela destrói a cidade toda, muita pouca gente sobra, né? A potência da bomba atômica. Aí não tem hospital para ninguém, porque destrói o hospital, a catástrofe é muito maior. Então é um mal menor. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas extraídas à margem da senda verdadeira. É Jesus que falou. Essas ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira são esse pessoal que confia na matéria, confia nas armas, né? E esse pessoal que confia e também que estão na ilusão do mundo material, né? E esse sofrimento veio para corrigir. Bom, agora eu vou continuar lendo aqui para a gente vai comentando. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto não raro traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que te alegram no mofo, né? Então Jesus está dizendo que quando a pessoa está iludido nos prazeres da matéria e faz o relaxamento e ele comete abuso em todas as áreas e não tem o equilíbrio, aí vem o sofrimento para pôr o parâmetro, né? Para desviar o pessoal daquele caminho, no caminho do vício, no caminho do sexo desenfreado, no caminho das drogas, no caminho da bebida alcoólica, no caminho do armamento, do ódio de um povo pelo outro. Quando isso aí passa de um certo limite, Deus tem que colocar o sofrimento para, através do sofrimento, dar um chega, né? Um sinal vermelho, chega, alguma coisa está errada, tem que parar e pensar. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava explicação mais ampla, Jesus elucidou fraternalmente. Agora Jesus vai contar uma história, né? O anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se. Olha a ver, quando Jesus fala que um anjo tomou por ordem do Eterno Pai, desde o nascimento, é o espírito de guarda que foi colocado, né? Você vê que já naquela época Jesus já ensinava o que a doutrina espírita ensina agora, que ia ficar perto dele para dar intuição, né? Então o anjo que Deus colocou, né? Esse anjo ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos, sem afastar do protegido dia e noite. Deu as primeiras lições da palavra e em seguida orientou-os em impulso novo, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a escrever e a contar. Afastava-o a hora de influências perniciosas ou mortíferas, dos espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo para o sorvedouro da morte. Soprando o pensamento. Então, olha, o anjo, através do pensamento, que ele ajudava, enquanto ainda era criança, esse espírito. Então, Jesus continua dizendo, soprando-lhe o pensamento, né, quer dizer, intuindo o pensamento, iluminadas aos clarões do infinito bem, por meio de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis. Olha que os espíritos, quando a gente está... ele dá medicamento invisível para a gente. E faz... Eu já tive muita experiência, eu não vou contar, porque senão vou alongar muito.
É, uma vez, eu vou contar uma aqui, né? Eu estava deitado na chácara, na cama, né? Era após o almoço. Acho que era uma época de Páscoa, alguns anos atrás. E eu percebi que veio um grupo de... e eu saí um pouquinho desse desdobramento, que a gente estava... E eu percebi que um grupo de mulheres, tudo vestido de branco, enfermeiras ou médicas, né? Elas abriram todo o meu cérebro, a minha cabeça, o couro cabeludo, e comigo, não no corpo físico, mas em desdobramento, eu senti que estava mexendo tudo na minha cabeça e no meu cérebro. É uma operação espiritual invisível que eu recebi naquele dia, na câmara deitada na chácara. Lá tem muitas árvores em volta, né? E sem ao menos esperar. Com certeza eles estavam limpando alguma artéria, alguma veia do meu cérebro a me ajudar. Eles socorrem a gente, invisivelmente. A hora que eu acordei, eu fiquei umas 2 horas dormindo depois do almoço, e eu agradeci, eu vi que eu recebi uma grande bênção. Quando eles vêm ajudar a gente, aonde quer que a gente esteja, eles ajudam. Do plano espiritual, né? Vê que Jesus falou que dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. E esses amigos espirituais do plano, médicos espirituais, quando eles retiram o fluido das plantas que estão por volta, e o fluido das plantas eles trazem até a gente, né, para ajudar. Jesus está aqui Jesus no lar. Vezes sem conta salvou do erro. E eu também tenho que dar o testemunho próprio aqui. Vezes sem conta esse anjo salvou-me do erro. Quando eu tinha uns 18 anos de idade, mais ou menos, como eu trabalhava naquela época, a maioria do povo fumava, né? E eu fui trabalhar no local, todo mundo fumava e eu fumava também. Hoje eu estava até contando essa passagem para uma pessoa conhecida, né? Eu trabalhava numa sala em 4 pessoas. Eu trabalhava de inspetor de qualidade numa fábrica na cidade de São Bernardo do Campo, né? Trabalhava eu e mais 3. Era uma sala toda de vidro e todos fumavam ali dentro. Tinha a hora que quem estava por fora, que a sala era toda de vidro, não enxergava, porque ficava uma fumaça lá dentro. Só tinha uma pequena janela para o lado da rua. Eu tinha 18 anos de idade. E aí quando eu comecei a fumar quando eu tinha 18 anos de idade. E aí quando aos 25 anos eu tive um problema no estômago, né? Aí eu fui orientado a parar de fumar. Se eu não parasse de fumar, a úlcera do estômago podia virar um câncer, um cancro, né? E o plano Deus, Jesus colocou aquela dor, aquele sofrimento, é um sinal vermelho. E eu aceitei o alerta e parei de fumar, tinha uns 25 anos de idade. Já faz muitos anos, agora eu vou fazer 67, né? Quantos anos? Faz 42 anos atrás, né? Foi uma bênção de Deus. Ele colocou uma úlcera no estômago, é um sinal vermelho, para mim ver o sinal é o que fala Jesus, a razão da dor, né? A razão daquela dor era o meu fumar, né? O vício. Eu larguei do vício de fumar, graças a Deus. Vezes sem conta, salvou do erro. Salvou eu, que era um erro o vício de fumar, né? Do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar os dons. Ao anoitecer, postava-lhe a cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, guardando-o com maternal cuidado, para doces instruções espirituais nos momentos de sono. Então, no momento de sono, às vezes a gente não lembra, né? Mas ele conversa com a gente e dá instrução. Às vezes, no outro dia que a gente levanta pela manhã e tem aquela ideia, né? Aquela intuição, né? Com certeza foi ele esse anjo, que é o nosso amigo espiritual, que orientou. É Jesus que está falando aqui.
E você vê que Jesus, o que a doutrina espírita vem ensinar mais tarde, Jesus já ensinava naquela época, pela palavra de Jesus, há 2000 anos atrás, na casa de Pedro, que é esse livro Jesus no Lar, né? No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliando a selecionar as emoções e a situar em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento no lar. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o pai cercava, olha, esse não eu, graças a Deus, eu sempre agradeço. Esse é o contrário de mim. Eu tenho certeza que tem um amigo espiritual e eu agradeço todo dia. Então, esse que Jesus está contando, o homem, todavia, que nunca se lembrar de agradecer as bênçãos que o cercaram, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios, né? Ele que tinha tantas graças recebidas do céu, jamais se animou em estendê-las na terra, e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de quem fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Por isso que a gente não pode fazer... A minha avó, que ela me criou, ela era uma preceptora para mim. Minha avó já era espírita, ela conhecia o espiritismo, mãe do meu pai, né? Que ela sempre, muitas vezes, está presente do meu lado aqui. Ela, quando eu era pequeno, minha avó é um anjo que esse anjo colocou na minha vida para me ensinar, né? Ela falava, Brás, eu era pequeno, falei, quando você vê um homem aleijado, você nunca repara nele. Você vê um bêbado caído para a rua, você nunca repara. Porque amanhã você pode casar e ter filho, ou na sua família pode ir mais irmão e vir com esse defeito aí. Então a gente nunca deve, se tiver uma pessoa que tem problema mental, você nunca deve fazer pouco caso, zombar dele. Minha avó sempre falava isso. Porque a gente que é abençoado e não tem... ver um bêbado na rua, eu não tenho vício de beber, mas eu não devo atacar aquele coitado que está naquela situação. Ou vejo um drogado, ou vejo uma pessoa que tem problema mental, né? Tem gente que faz zombaria caçoada, né? Hoje em dia usa-se a palavra, eles falam outra palavra, né? Que é bullying, né? Mas no meu tempo ninguém conhecia essa palavra, agora inventaram, né? Então Jesus não pode humilhar as outras pessoas que estão passando por provação. Se nós estamos abençoados, nós temos que agradecer. E esse homem que sempre foi ajudado por Deus, quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, qual a lei que ele violou? A lei que nós temos que respeito aos semelhantes, na condição evolutiva em que eles se encontram. Se uma pessoa está no vício das drogas, do álcool, uma pessoa que é morador da rua, né, sem abrigo, nós devemos amar todo mundo e não humilhar e não atacar. E orar para essa pessoa, se possível ajudar, né? E tem gente que ele está numa condição boa, fala, está vendo? Tem um que eu conheço que fala, está vendo, eu trabalhei a vida toda, esse aí é um vagabundo, ele não quer trabalhar, ele está nessa situação, ele próprio é ocupado. É o que Jesus está falando, que a gente não deve fazer. Porque nós não podemos saber a situação que levou aquela pessoa naquele lugar. Então esse homem, ele sempre recebeu as bênçãos, teve um bom trabalho, trabalhou, Deus ajudou. Mas ele saiu da regra de Deus, que é respeitar o próximo, não zombar do próximo. Se eu estou bem, eu devo... E ele nunca agradeceu a Deus, que ele nunca teve problema até aquele momento da vida dele. Aí chegou o primeiro desgosto, que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes. Jesus está falando. Nós temos que ter a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes.
A semana passada eu estava a contar aqui, que tinha um rapaz que morava aqui perto, que ele era homossexual, né? E ele chegou ao ponto de ser travesti, de vestir roupas femininas, né? E um dia, ele estava tão desesperado, e ele morava próximo ao centro, ele veio no horário da oração do centro, vestido com aquela roupa toda. Qual que é a obrigação nossa? Ele está num momento de desespero, é acolher ele naquela situação, e não zombar, não fazer pouco caso, não atacar. E ele sentou aí, nós fizemos oração para ele saiu, foi embora tranquilo. Às vezes aquela pessoa naquele momento procurou um pronto-socorro, que é essa casa de São João Batista. Ele podia até estar desesperado, estava a ponto de cometer um suicídio, ou fazer uma loucura. Às vezes ele entra num lugar que ajuda, faz uma oração, dá uma palavra. É isso que Jesus quer. Nós não podemos menosprezar a lei do amor universal, que determina o respeito aos semelhantes na situação em que o semelhante se encontra. Ele pode se encontrar na situação de um travesti na rua, de um morador de rua, de um bêbado jogado na sarjeta, de um coitado aí que está viciado em drogas. A gente tem que respeitar e ajudar essa pessoa e orar. E se puder, fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. E esse que nunca teve pena de ninguém e nem agradecia a Deus a vida boa que ele levava até aquele momento, e se revoltou contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Então, durante toda a vida dele, ele não lembrou de agradecer a Deus. Talvez ele passou várias décadas, tinha 30, 40, 50 anos, sempre teve bem, ele nunca agradeceu a Deus. Quando veio a primeira aprovação, veio a aprovação para ver se tira, justamente porque ele não respeitava o próximo, né? Fazia pouco caso das outras pessoas, e aí teve que vir essa aprovação, porque para evoluir o espírito dele, para ele poder amar o próximo. Em vez de ele agradecer a Deus, ele acusou o Supremo Deus, acusando Deus de injusto e indiferente. Aqueles anos todos, 40, 50 anos que Deus abençoou ele não agradeceu. Primeira aprovação, ele já ataca a Deus, né? Tudo que acontece da nossa vida, Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem a ver para aplicar o remédio para curar. Porque existe no universo a lei da ação e reação. E tudo que se planta, colhe. E o sofrimento vem e a dor vem, que é justamente para direcionar o caminho. No caso desse senhor aí, que quando estava bem, não agradecia a Deus. Quando veio a aprovação, começou a atacar a Deus. Mas quando ele estava bem, não lembrou-se de ajudar o próximo. E essa aprovação veio para desviar o pensamento dele. Aí ele foi atacar a Deus também, né? Aflito, o anjo guardião procurava levantar o ideal de bondade quando um anjo maior aproximou dele e ordenou que o primeiro de sabor do tutelado, endurecido por excesso de regalia, se convertesse em aflição. Olha só, o anjo procurou de toda maneira tirar esse tutelado de zombar do próximo. Ele era bem de vida, roubada. Falar, eu sou bem de vida, eu trabalhei à custa do meu próprio trabalho, aquele lá está naquela situação, ele é culpado, e papapá. E ele não agradecia a Deus, porque ele estava bem de vida, ele trabalhava, porque Deus que abriu emprego para ele, deu saúde para ele. E o anjo, que era o encarregado da encarnação, dava intuição, mas ele estava apegado muito aos bens materiais que ele tinha, ele não recebia, até que veio uma ordem superior. Aí veio uma ordem superior lá do alto, né? Agora vai ter que passar por isso. Aí é a dor, o sofrimento, sinal vermelho, para mudar ele de rumo, né? Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor, da paz com todos, fazendo um precioso colaborador na criação. Então, com aquele sofrimento que ele começou a ter daquele momento em diante, aos poucos ele foi desenvolvendo a paciência, o amor ao próximo. Aí ele foi sentir, falou, puxa vida, eu fazia pouco caso dessas pessoas, agora estou nessa situação.
Aí ele despertou. Então ele passou a colaborar na criação do pai. Então esse sofrimento veio para ele passar pelos mesmos tormentos que aquele que muitas vezes ele fazia pouco caso. Ah, está desempregado, não quer trabalhar, é vagabundo. Ah, ele está na droga, não sei o que lá. Ele passou por aqueles mesmos problemas, talvez para ele dar valor no sofrimento alheio. E ele passou a ajudar, então, é isso que Deus espera de nós. Fim da historieta, esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas emudecendo a servidora, dominada pela meditação, que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Vê que maravilha que é a lição de Jesus?